Olá, tudo bem? Eu me chamo Paloma e hoje eu vou conversar um pouco sobre o animal que é a minhoca. A minhoca, ela tem um nome científico que se chama lumbricina e elas são pertencentes ao filo Annelida. Isso significa que o corpo da minhoca ela é dividido em segmentos ou metâmeros em formas de anel. Classe Clitelata, que isso significa que na minhoca existem os clitelos. O clitelo ela é uma estrutura glandular que secreta substâncias para a produção do casulo, que abriga os ovos na reprodução. E a subclasse é a Oligochaeta. Existe cerca de 4.500 espécies de minhocas no mundo todo. E existem algumas que podem viver na água, mas a maioria delas elas gostam de viver no meio de terra bem úmida, em solo úmido. E tem algumas que podem ser de centímetros, mas existem também minhocas gigantes que podem ter metros. Anatomia e fisiologia das minhocas. A minhoca ela tem um corpo cilíndrico e elas são afiladas nas extremidades e é recoberto com uma cutícula que se mantém sempre mole em virtude ao muco, que é produzido pelas glândulas que é presente na epiderme subjacente. Cada segmento, com exceção do primeiro e do último, eles apresentam 4 pares de cerdas quitinosas, que servem de apoio para a minhoca se movimentar, e também tem um par de nefrídeos para a excreção. As minhocas, elas se alimentam principalmente de detritos vegetais. Então, o sistema digestório dela é completo. Tem a boca no primeiro segmento e o ânus no último segmento. E eles apresentam também o papo, que é onde eles armazenam temporariamente o alimento. E tem também a moela, onde esse alimento é triturado. E daí o intestino, ele tem uma parte que se chama tiflossole, que são as dobras que aumentam a área de absorção ali daquele local. O sistema circulatório delas é fechado, então elas apresentam 2 vasos principais subjacentes que são ligados a 2 pares de vasos segmentados musculares, que são denominados corações acessórios, que significam que também bombeiam o sangue. Referente à respiração, elas têm respiração cutânea, que é a respiração pela pele, e esse oxigênio ela se liga à hemoglobina para fazer transporte para o corpo todo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pedro Bueno. Estou aqui para falar sobre a importância ecológica das minhocas neste trabalho. E para começar, elas fazem parte de um nicho que são os animais decompositores, que são os que fazem a decomposição dos animais e plantas que já morreram no local. Muito dos animais e plantas que morrem ficam pelo solo ali. E a minhoca é um desses animais ou micro-organismos que ajudam a decompor, ajudam a desfazer o animal ou planta morta. E outra, que a minhoca, ela é importante, é um ótimo meio de ver se o solo é fértil, porque quando elas fazem seus túneis, elas acabam por jogar os nutrientes que estavam em solo profundo, que é de difícil acesso às plantas, jogam para o solo mais superficial, que aí as plantas conseguem ter acesso a esses nutrientes. Então elas são um ótimo meio de ver se o solo é... Elas deixam o solo nutritivo para as plantas e são um ótimo jeito de identificar se o solo é saudável, se é um solo fértil. Oi, eu me chamo Lucas do Prado e eu vou falar um pouco sobre a reprodução das minhocas. As minhocas, elas são seres hermafroditas, então vão possuir tanto o sistema reprodutor masculino quanto o feminino. Só que apesar desse detalhe, uma única minhoca ela não consegue se autofecundar. É necessário que haja pelo menos 2 minhocas e esse encontro. Uma minhoca adulta ela é facilmente reconhecida porque ali na região da sua epiderme vai conter uma estrutura glandular chamada clitelo, que vai ser responsável pela formação de casulos. A reprodução das minhocas é muito semelhante entre si, só que pode ocorrer especificações e detalhes diferentes de espécie para espécie. Por isso eu vou usar a minhoca californiana, Eisenia fétida, porque é usada muito na minhocacultura, formação de fertilizantes e também muito estudada. Para que ocorra a reprodução, a gente precisa desse encontro, como dito anteriormente, e ocorra a fecundação cruzada. A fecundação cruzada é basicamente quando uma minhoca, ao mesmo tempo que doa espermatozoide, recebe espermatozoide. Após o cruzamento, a minhoca ela vai secretar ali na região do clitelo diversos componentes que protegerão e nutrirão os embriões. E cerca de 4 dias depois disso, o clitelo é liberado ali no ambiente, contendo de 3 a 20 ovos. Os embriões eles vão crescendo e se alimentando de albumina, um tipo de proteína nutritiva secretada pela própria minhoca progenitora. O processo de desenvolvimento da minhoca não é dividido entre etapas, então a gente não tem uma fase larval, por exemplo. Ela vai eclodir do casulo muito semelhante com a minhoca adulta, só que numa versão miniatura, sabe? Cerca de 3 semanas, essa minhoca já vai viver a sua vida normalmente e se tornará
detritívoras, então vão se alimentar de componentes orgânicos encontrados ali no solo. E depois de 40 a 60 dias, elas se tornam adultas e aptas para reprodução e fazer todo esse ciclo novamente. Em média, uma minhoca ela dobra o seu número populacional em uma semana, e em um ano, uma minhoca pode deixar de descendentes cerca de 100 a 120 outras espécies. Oi, meu nome é Hannah e hoje a gente vai falar de minhocultura. Primeiro, o que seria minhocultura? Minhocultura seria a criação de minhocas para que seja retirado os resíduos orgânicos que são utilizados como fertilizantes, que é o humus de minhoca. A gente mora numa cidade, o jeito mais fácil de você praticar a minhocultura, realizar o procedimento, é utilizando uma composteira. Uma composteira ela vai dar um ambiente favorável para a reprodução das minhocas, e ali você consegue retirar o adubo orgânico. Ela consiste em 3 caixas, que são essas que estão aparecendo aqui nas imagens. A composteira ela consiste em 3 caixas empilháveis, sendo as 2 primeiras sendo as caixas digestórias e uma caixa coletora. A primeira caixa você vai acrescentar uma camada fina de terra, e a segunda caixa, que é a caixa superior, você vai acrescentar a sua matriz de minhocas, que são as primeiras minhocas progenitoras. Caso seja difícil adquirir essa matriz de minhocas, que seriam as primeiras minhocas, você também pode retirar do solo, que contém o humus ali misturado com o solo. Você também consegue alguns ovos de minhocas que são nas caixas superiores digestórias, que você vai adicionar o lixo orgânico, que vai ser transformado em adubo natural. É importante que a camada seja intercalando com camadas secas, tipo folhas naturais, e aí sim o dejeto orgânico. Desse jeito você proporciona para sua minhoca o ambiente perfeito, os parceiros sexuais e o alimento também. Aí a partir de agora é só continuar alimentando as minhocas. Bom, a partir daí, no futuro você já terá novas minhocas e você vai poder retirar o adubo natural por essa torneirinha que tem na composteira aqui na imagem. Retirando esse adubo, você pode misturar ele à terra, colocar na sua horta ou nas suas plantas, e agora você já tem um adubo natural, um fertilizante natural.